Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de cone. Eu separei a aula de área total em duas partes, porque nós temos duas fórmulas para a área total. Eu vou mostrar para você então a primeira parte e é bom também que a gente faz dois exercícios diferentes. Vamos lá. Primeiro, lembrança da área de um setor circular. Atenção, isso aqui é uma lembrança lá da geometria plana das suas aulas de matemática básica. Setor circular é esse pedaço de pizza aqui, ó. Como é que você faz para calcular a área desse setor circular? Repare que nós não temos ângulo. Se nós tivéssemos esse ângulo, aí a fórmula é outra, que nós vamos deixar para a segunda aula. Então, por enquanto, a gente vai calcular essa área usando o comprimento. Então, eu vou te dar o comprimento aqui, esse é o comprimento do setor, seria a borda do pedaço de pizza, e nós temos o raio do setor também. Com o comprimento e com o raio, nós podemos calcular a área do setor, que é essa aqui. Já apareceu área igual a L vezes R sobre 2. É o comprimento vezes raio sobre 2, ok? Lembra muito base vezes altura sobre 2. Claro que não tem nada a ver, né? Porque isso aqui não é um triângulo. Mas se você tem dificuldade de memorizar fórmulas, até dá para pensar mais ou menos, né? Não é um triângulo, mas aqui seria a base e aqui seria a altura, né? A altura é o raio. Isso aqui também vale raio. Só lembrando que é uma maneira de você memorizar. Não tem nada a ver com triângulo isso aqui. E a fórmula também, a dedução da fórmula, não tem nada a ver com triângulo. Mas desse jeito, você consegue memorizar comprimento vezes raio sobre 2. Bom, tem um videozinho aqui que vai abrir o cone e aí você vai entender por que eu falei do setor. Olha só. Então, no vídeo, aparece ali o cone sendo aberto, nós temos a área da base, que é o círculo, e quando você abre o cone, aquele mouse branco é o cidadão que fez o vídeo que está mexendo. Quando você abre o cone, isso se transforma num setor. Repare só, eu vou passar de novo aqui, e aí depois você pode ver quantas vezes você quiser, né? Nós temos a altura do cone, temos o raio do cone, e aí quando você recorta essa parte azul, isso vai se transformar na área lateral, que é um setor circular, exatamente como nós lembramos ali no slide anterior. Esse L que está aqui a gente chama de G. Então eu já troquei aqui por G. Esse é o desenho que eu preciso que você enxergue para a gente deduzir essa fórmula que está em azul aqui, ó. A fórmula dessa área, né? O que está em laranja é πr ao quadrado. O que está em azul que a gente não sabe ainda. Então, para fazer isso, eu quero que você enxergue. Deixa eu apagar aqui para a gente poder colocar um de cada vez. Então, começando com o 2πr, primeiro enxergue por que aqui é 2πr, ó. Essa medida aqui é 2πr. Eg, como é que você sabe que esse comprimento aí é 2πr? Ora, porque é a imaginação do cone sendo aberto, não é? Olha só, isso aqui estava colado exatamente neste comprimento aqui. Aí, quando o cone foi aberto, nós descolamos essa parte. Então, 2πr é esse comprimento. E aí, dessa forma, nós podemos usar a fórmula do slide anterior, L vezes R sobre 2, que é a área do setor. Então, eu vou trocar aqui as medidas. Ó. 2πr eu troquei no lugar do comprimento e o G é o raio. Não confunda, né? Geralmente, quando a gente explica isso, a gente não desenha a base para você não confundir esses raios. Ó. Esse raio aqui é o raio do setor, lá da fórmula de geometria plana, da matemática básica. Só que nós chamamos isso aqui de G. E por que mesmo que isso aqui é o G? Ora, isso aqui é a geratriz do cone. Quando você abre, né? Aqui está a geratriz do cone, ó, que ele tinha chamado de L, né? E aí, quando você abre o cone, isso se transforma, então, no G, que é exatamente esse raio do setor que está aqui. Trocando, então, o raio por G, você cancela o 2 com o 2. Apresento-lhes, então, a fórmula do que está em azul. Isso que está em azul é πRG.
πRg é a área do que está em azul, que a gente vai chamar de área lateral. Deixa eu apagar aqui essa rabisqueira que eu fiz, e aí eu explico para você, resumindo então, nós temos um cone, nós abrimos o cone na área lateral, aqui, na área lateral e na área da base. Essa área lateral é a área de um setor, é a área de um pedaço de pizza, e para calcular essa área lateral você usa πRg. Dessa forma, a gente deduz então a fórmula da área total do cone, área da base mais área lateral. Nós temos uma base e temos uma área lateral que a gente vai trocar por πRg. Isso aqui é o G do cone, que é o mesmo que esse, né? Eu vou colocar aqui, que é a mesma geratriz aqui que aparece no cone. Vai aparecer também o raio da base aqui no desenho, ó. Raio da base, e aí a gente troca o πr quadrado no lugar da área da base e troca o πrg no lugar da área lateral, ok? Dá para pôr aqui o πr em evidência, se você quiser, colocando em evidência fica πr que multiplica r mais h, r mais g. Deixa eu escrever aqui para não deixar confuso. πr, assim, que multiplica r mais g. Pronto, é assim que ficaria se você colocasse o PR em evidência. Eu vou deixar exatamente assim como está em amarelo, até porque eu não gostaria que você ficasse memorizando isso aqui que está em amarelo, não. Eu preferia que você lembrasse da área lateral, e aí quando fosse calcular a área total, somasse com a área da base que é πr ao quadrado, calcula a área lateral separado, calcula a área da base separado e depois junta os dois. Lembrando aqui das unidades de área, coloquei os prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Coloco o metro quadrado no meio e aí nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Dessa forma, quando nós vamos para a direita, multiplicamos por 100, que é 10 ao quadrado, e quando nós vamos para a esquerda, nós dividimos por 100. Cada casa que você anda para a direita multiplica por 100 e cada casa que você anda para a esquerda divide por 100. Vamos fazer um exercício então para fixar essa fórmula de área lateral? Calcule a área total da peça de brinquedo representada abaixo. Então vamos lá. Nós temos aqui a área da base que está de amarelo. Nós temos a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é essa que está de azul, ok? E temos a área lateral do cone, que é a novidade da nossa aula de hoje, que está aqui de verde. Não, cuidado que não são duas bases, né? Cuidado que é só uma base, é só essa base que está aqui embaixo. Essa base que está aqui no meio, ela faz parte da peça. Então nós não temos duas bases, essa área aqui não existe. É uma peça de brinquedo sólida, então a única área que tem aqui circular é essa que está aqui embaixo. Vamos calcular então a área total, vai aparecer aqui. Área do círculo mais a área lateral do cilindro mais a área lateral do cone. São as três áreas que eu pintei ali para você. πr ao quadrado é a área do círculo, 2πrh é a área lateral do cilindro, como nós já aprendemos na aula de cilindro, e πrg é a novidade da aula de hoje, que é a área lateral do cone. Eu tenho todas as medidas com exceção do g. Então repare que é a primeira vez que a gente vai usar o g, né? O g é essa medida aqui que tem tudo a ver com a área lateral. Para calcular esse g, eu preciso usar o teorema de Pitágoras. Então vamos abrir uma caixa separada aqui e usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de g. Trocando a altura e trocando o raio que eu já conheço, encontraremos então o g igual a raiz de 10. Dessa forma, trocando lá o g por raiz de 10, agora sim eu consigo somar todo mundo. Π mais 4π mais π raiz de 10. 4π mais π vai dar 5π, e eu posso pôr o π em evidência. Então a resposta fica π 5 mais raiz de 10 centímetros quadrados.